Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo essencial antes de você sair distribuindo seu ouro por aí, o perfil de investidor. Cada um lida de forma diferente com seus objetivos, prazos, riscos e com seus próprios conhecimentos. E entender isso vai te evitar muita dor de cabeça, ou até mesmo uma queda trágica do seu reino financeiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar como identificar cada perfil, o que cada perfil representa e como montar uma estratégia real, com os pés no chão, ou melhor, nas masmorras dos juros compostos, que vai te ajudar no seu futuro como investidor. Então, bora lá sem enrolação e vamos pro vídeo. Mas afinal, o que é o perfil de investidor? O perfil de investidor ele é como se fosse uma classe em um RPG, ou uma profissão na vida real. Ele define o que você precisa para realizar as suas tarefas, ou as armas para o seu jogo. O perfil de investidor analisa 4 principais fatores, que são a tolerância de risco, que é o quanto você aguenta perder de dinheiro sem você surtar, o horizonte de tempo, que é se você quer esse dinheiro para daqui a 1 ano, 2, 5, 10, 20, depende muito do seu objetivo, que é o terceiro fator, que são como você lida com seus objetivos, para que você quer esse dinheiro exatamente. E por fim, o último fator é os seus conhecimentos, ou seja, o quanto você já tem conhecimento prévio sobre investimentos, o quanto você entende e etc. Mas não se preocupe com isso agora, que a gente vai abordar cada um deles ao longo desse vídeo. Com base nesses fatores, você pode se enquadrar em um desses perfis de investidor. Conservador, que basicamente é aquele que prioriza segurança e liquidez, onde liquidez, para quem não sabe, é basicamente a facilidade que você tem em transformar o seu dinheiro em dinheiro na conta mesmo. Por exemplo, se o dinheiro está na conta, é 100% de liquidez. Você pode pegar esse dinheiro e usar ele a hora que você quiser. Se você tem uma casa, a liquidez é mínima, porque para você pegar esse dinheiro dessa casa e usar ele para alguma coisa, você tem que vender a casa. E vender uma casa não é uma tarefa muito simples, geralmente você vai demorar uns meses para conseguir isso. Agora, em caso de ações, por exemplo, você vai demorar 1, 2 dias para poder conseguir a ação, o dinheiro da ação na sua conta. Enquanto alguns outros investimentos você consegue até no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, dias úteis, etc. Temos também o investidor moderado, que já está mais disposto a algum risco em troca de um retorno maior. O arrojado, que adora o sobe e desce do mercado, ou seja, ele não está nem aí se vai cair contanto que depois suba novamente. Ele está preocupado realmente em ter, no longo prazo, um maior benefício, que também é o caso, principalmente, de quem é buy and hold, que é o meu caso. E o institucional, que é aquele já mais experiente. Geralmente são empresas de investimento, consultores. Aqui já é o rei mesmo dos investimentos. Esse vídeo geralmente não vai atender essas pessoas, é mais voltado para as outras pessoas que estão construindo ainda o seu império. Agora que você já sabe quais são os tipos de perfil de investidor, podemos começar com a primeira coisa que você deve analisar para definir o seu perfil. Na verdade, até antes mesmo de se preocupar com o seu perfil, que é o quanto você tem disponível para investir. Se a quantia for muito baixa, é melhor você começar por uma emergência. Não é nem questão de ser conservador nesse caso. Mesmo a pessoa que tem um perfil mais arrojado, é melhor que ela tenha uma base de emergência ali para poder investir. Porque se acontecer alguma coisa, ela tem um dinheiro de segurança, por assim dizer. Nesse caso, as pessoas que são mais conservadoras ou moderadas, eu recomendaria primeiro juntar todo o dinheiro da emergência, que seria em torno de 6 meses do que você tem de gastos fixos, ou se você vive numa situação um pouco menos estável, talvez trabalhando como freelancer, empreendedor, ou até mesmo se mora de aluguel, eu recomendaria até 12 meses do que você tem de gastos mensais fixos na sua reserva de emergência. Lembrando que quando eu digo gastos mensais fixos, eu não estou falando de rolê, eu não estou falando de, é o que eu gasto com lazer. Eu estou falando realmente do que você precisa para sobreviver, aluguel, comida, energia, internet, etc. Essas coisas básicas realmente que vão te ajudar a se recompor depois. Agora, por causa de um investidor moderado ou arrojado, também há a possibilidade de, em vez de você pegar e juntar esses 6 meses ou 12 meses de uma vez, você comece juntando, por exemplo, 50% para emergência, 50% para investimentos, no caso de um arrojado, ou 70% para emergência e 30% para investimentos no geral, no caso de alguém mais conservador. Assim você consegue já investir mais tranquilamente, mas também já ter a emergência ali crescendo com o passar do tempo, sem você negligenciar ela e sem precisar esperar mais para começar a investir. Até porque a maior parte das pessoas tem essa pressa para investir logo, que não é ruim, mas tem que ser feito com certo cuidado.
Primeira coisa que você tem que se perguntar para poder definir seu perfil de investidor: qual é o seu objetivo com os seus investimentos? Essa pergunta vai nortear a resposta para todas as outras, inclusive o seu horizonte de tempo. Para uma reserva de emergência ou alguma compra que você queira fazer em pouco tempo, até uns 2 anos, isso é curto prazo, é um investimento realmente que você está pensando para daqui a pouco. Quando a gente está falando de comprar um imóvel, fazer uma viagem daqui a alguns anos, isso já pode demorar 2 até 5 anos. Então a gente está falando de médio prazo. Agora, quando você está falando de aposentadoria, deixar herança para os seus filhos, garantir sua tranquilidade financeira, você já está falando de algo de mais longo prazo. Quanto maior o prazo dos seus investimentos, quanto mais tempo você tem para esperar, mais liberdade para ser mais arrojado você tem. Porque você pode tolerar mais riscos, já que você tem mais tempo para recuperar das perdas e mais tempo para crescer o patrimônio. Por outro lado, você tem que pensar também que se você tem pouco tempo para investir, se você já é mais velho, por exemplo, talvez não seja tão interessante você pensar só em preservação de patrimônio. Talvez você tenha que pensar também em geração de renda. Isso já é uma outra questão mais complicada, que a gente vai explicar melhor em outro vídeo. Por enquanto, só tenha em mente quanto maior o horizonte de tempo para os seus investimentos, quanto mais distante está seu objetivo, mais liberdade para ser arrojado você vai ter. Enquanto, para períodos mais curtos, você geralmente tende a ser mais conservador para evitar grandes perdas no seu patrimônio. A segunda pergunta para nortear o seu perfil de investidor é: se seus investimentos caíssem 10%, o que você faria? Opção A: eu venderia tudo. Você é conservador. Você não está tão disposto ao risco. Opção B: eu esperaria um tempo para ver se vai recuperar. Moderado. Você está disposto a assumir algum risco, mas não a perder grande parte do seu patrimônio, o que é razoável. E opção C: eu compraria mais para poder compensar. Aí você já provavelmente está em um perfil mais arrojado, geralmente se importando pouco com o risco e mais com o longo prazo dos seus investimentos. E também, para nortear mais ainda essa resolução, você pode pensar o quanto você está disposto a tolerar de queda dos seus investimentos. 5% conservador, 15% moderado e acima de 15% é possível que você já seja arrojado também. A próxima pergunta norteadora é a seguinte: você sabe o que é uma criptomoeda? O que é uma ação, fundo imobiliário, tesouro direto, CDB, derivativo? Se a resposta for não, se tudo isso pareceu grego, então talvez seja melhor você ficar no básico. Primeiro vai investindo em algo mais seguro, vai entendendo melhor como é que funcionam os outros tipos de investimentos antes de arriscar em investimentos um pouco mais voláteis. Se você já investiu antes, você tem mais preparo, mas atenção, o conhecimento não é tudo. Existem pessoas muito experientes que são conservadoras, assim como existem pessoas mais novas, novatos, que podem ser mais arrojados. Só que um novato arrojado, ele não entende muito o que ele está fazendo, então ele pode cometer erros e correr riscos que não são controlados, o que pode gerar um problema muito grande. Não tenha pressa. Você pode mudar o seu perfil de investidor mais futuramente. Por enquanto, se atente a aprender e desenvolver o seu conhecimento e depois você fica mais preocupado realmente em arrojar mais os seus investimentos. As próximas reflexões a ser feitas é: você gosta mais de previsibilidade? E como você decide no que você vai investir? Primeiro, se você define seus investimentos por conta própria, isso demonstra maior autonomia, o que é mais de perfis mais moderados para arrojados. Agora, se você toma decisões com base no que outras pessoas te falam, toma muito cuidado com isso. Nunca invista só vendo o que o outro está te dizendo para fazer. Ter autonomia é um dos passos mais importantes, então é melhor se você faz as decisões dessa forma, você dá uma segurada primeiro, investir de forma mais segura e desenvolver conhecimento para que você tenha essa autonomia quando for tomar essas decisões. É sempre bom ter uma filosofia própria de investimentos. Lembre-se que investimento, no final das contas, é uma ciência humana, então ela define muito de acordo com a pessoa que está investindo. Para poder chegar a uma conclusão final sobre o seu perfil de investidor, você pode ponderar tudo isso em uma métrica simples. Por exemplo, risco 40%, prazo 30%, objetivo 10%, conhecimento 20%. Assim você pode ter uma noção de quantas suas respostas vão impactar no final para definir se você é conservador, moderado ou arrojado. Para poder te ajudar na sua análise e servir de referência, vamos dar um exemplo. O exemplo do João. O João investe com o objetivo de se aposentar daqui a 15 anos. Ele disse que está disposto a tolerar até 10% de queda e que caso em um ano tivesse uma queda de cerca de 15%, ele iria escolher segurar. Ele tem um conhecimento básico ali
e, portanto, a definição do seu perfil de investidor ficou como moderado para futuramente um arrojado. O que quer dizer que para o João seria interessante ele investir cerca de 60% do seu patrimônio em renda variável e 40% em renda fixa. E o que isso significa? Que o João tem mais exposição a ativos de maior risco e com menor volatilidade. E é essa análise que você tem que fazer para você mesmo. Realmente é nessa noção de para onde que eu vou levar meu dinheiro. Lembrando que pessoas mais conservadoras seria ideal ter cerca de 80% a 90% do seu patrimônio em renda fixa, ou seja, ativos que não perdem valor, não são arriscados. Enquanto aqueles mais moderados devem já ficar entre 60% a 50% renda fixa, renda variável, fazendo essa troca de acordo com o quanto você está ali inclinado por risco. E já o conservador, ele já é alguém que já vai estar mais disposto a deixar 70%, 80% da sua renda em renda variável e deixar a renda fixa como só um suporte para os seus investimentos. Para finalizar com chave de ouro, eu vou deixar aqui um alerta de algumas armadilhas que você pode acabar caindo. A primeira delas é o viés do momento. É possível que você esteja se achando arrojado só porque o mercado está subindo. Logo você quer comprar ação porque está vendo que está tudo valorizando. Toma muito cuidado com isso. Espera o mercado cair e vê se ainda é um momento que você tem vontade de comprar a ação. Se for, aí você já pode se considerar mais moderado ou arrojado. Se não, é melhor continuar no conservador mesmo. A segunda coisa é não superestimar o seu conhecimento. Não é porque você fez um curso que você é expert em investimentos. Então toma muito cuidado com isso. E a terceira e última coisa é sempre estar disposto a revisar o seu perfil de investidor quando algo muito drástico mudar na sua vida. Como você ser demitido, você arranjar um filho, você mudar de casa, ou até mesmo pode fazer análises de em um ano, por exemplo, do seu perfil de investidor. Porque sempre há a possibilidade de que agora, no momento, você já não esteja mais tão propenso a riscos quanto estava antes. Ou até o contrário. Talvez você começou sendo mais moderado e queira se tornar mais arrojado. Talvez você começou mais conservador e agora já se identifica mais como moderado. Sempre faça essa reavaliação, principalmente quando tiver grandes eventos na sua vida. E aí, ficou alguma dúvida? Se sim, a aba de comentários está livre para feedbacks, sugestões de vídeos e esclarecer qualquer dúvidas que eu possa responder em outros vídeos. Agora, plebeus, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe, né? Não custa nada deixar aquele like para o rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o conteúdo, se inscreve, mas só se achar que vale a pena continuar nossa jornada juntos. Vamos juntos crescer nesse reino financeiro. Um abraço para todos e muito obrigado por ver até o final. Até a próxima!